Oi, tudo na paz? Muito bem-vindo você que nos acompanha no canal Chanel Pensador. Aqui a gente sempre traz alguma reflexão à luz da palavra de Deus. E agora, baseado no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, nós trazemos o tema do vídeo de hoje, que é Natal, o Verbo se fez carne. Essa vai ser a primeira ilustração de uma sequência de 3 vídeos de estudo dentro desse tema aí. Ok, querido? Chegando novembro é um pulo para dezembro, e com isso todas as alegrias dos festejos e comemorações de Natal vão dando início, né? É a data que mais eu gosto, né, de comemorar. É o período natalino, bonito pela sua graça e pelo seu significado na vida, né? Na casa dos meus pais, na Bahia, é muito alegre, é muita comunhão, alegria, né? Uma felicidade intensa que só os Limas sabem fazer. É um momento assim de muita confraternização, de muita comunhão, uma família grande onde muitos estão espalhados aí em alguns estados, um momento de todos se reunirem em volta dos pais e comemorar essa data tão especial. Mas, queridos, qual é o verdadeiro significado do Natal na vida da gente? São os presentes debaixo da árvore? Os piscas-piscas que chamam a atenção das crianças nas janelas ou nos umbrais das portas? Jantares com familiares e amigos? O tão famoso e suculento peru de Natal? Ou a costumeira saudação Feliz Natal? Essa é sua definição de Natal, então? Natal se resume isso? Isso, de fato, para você é o que significa o Natal? Queridos, me parece que é uma festa de aniversário onde o aniversariante fica de fora. Como é de fato o Natal bíblico? Como que a Bíblia nos mostra a forma que é comemorada o Natal? Como os evangélicos vivem esse momento? E fora disso, o que o mundo incrementou com seus símbolos, né, com seus artefatos? O que o mundo colocou nessa comemoração? Bem, vamos tentar trazer à luz da Bíblia respostas para todas essas interrogações. Esse é o nosso assunto de hoje. Continue ligado. Antes de mais nada, eu gostaria de lembrar você, se você ainda não se inscreveu no canal, seja bem-vindo, se inscreva em nosso canal, dê lá, faça lá a sua contribuição com a sua presença. Logo após sua inscrição, acione o sininho. Ainda temos 2 vídeos nessa sequência de estudos. Também você pode deixar o seu joinha, e eu peço encarecidamente que você compartilhe esse vídeo e outros vídeos no nosso canal, muitos temas interessantes. Compartilhe nos seus grupos com amigos e familiares, certinho? Então, Natal, o Verbo se fez carne. Queridos, todos os cristãos comemoram Natal no dia 25 de dezembro. Não somente os católicos e protestantes, isto é, os cristãos ocidentais, comemoram Natal no dia 25 de dezembro. As igrejas cristãs orientais, como a ortodoxa, como a igreja copta, elas comemoram Natal no dia 7 de janeiro. Qual é a diferença entre a igreja católica e a igreja ortodoxa? A igreja católica romana, ela acredita na primazia papal. Já os ortodoxos, apesar de reconhecerem o Papa como o bispo de Roma e o primeiro da cristandade, eles rejeitam sua supremacia no governo da igreja e sua infalibilidade em assuntos de moral e fé. Essa é a diferença entre os ortodoxos e os católicos. Já a igreja ortodoxa chamada copta, né, segundo sua tradição, é uma igreja que foi estabelecida pelo apóstolo Marcos em meados do 1º século. A diferença de comemoração do Natal por essas igrejas explica-se pelo diferente calendário que os cristãos ocidentais usam, né, no calendário litúrgico, né, de suas igrejas. No Ocidente, por exemplo, é utilizado o calendário gregoriano. No Oriente é utilizado o calendário juliano, é um pouco mais antigo.
O primeiro, né, que é o calendário gregoriano, surgiu no século XVI por intermédio do Papa Gregório. E o segundo é um calendário fundado por Júlio César no século I a.C. Mas não vou entrar muito nesse aspecto de calendário. Se você quiser saber mais sobre a origem, a história dos calendários da antiguidade até o nosso hoje, esse calendário de parede, nós temos 2 vídeos interessantes aí no nosso canal que retrata toda a história do calendário. Então consulte e assista para você entender um pouquinho mais sobre isso, ok? Mas sobre a origem da comemoração do Natal. Os historiadores não sabem com precisão quando surgiu, embora exista uma teoria que aponte o Papa Júlio I como criador dessa festividade, dessa comemoração. Acredita-se que em algum momento entre o século II depois de Cristo ao século IV, né, depois de Cristo, é quando começou a convencionar-se com a comemoração do nascimento de Jesus Cristo, e isso foi colocado no calendário para o dia 25 de dezembro. Isso porque sabemos que no final do século II depois de Cristo, os grandes teólogos da igreja que debatiam sobre o nascimento de Cristo, eles não consideravam o 25 de dezembro como o dia de tal evento. Sabe-se disso porque uma declaração de Clemente de Alexandria, ele aponta a consideração de datas entre o dia 15 a 21 de abril. Então, o nascimento de Jesus precisamente está aí entre os dias 15 a 21 de abril. Sabemos que Jesus foi crucificado na primavera. Isso, conforme a Bíblia, no tempo da Páscoa, conforme registro lá no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 39. Então, figurando seu ministério que durou pelo menos 3 anos e meio, isso coloca o início do seu ministério no outono. Naquele tempo ele estava com quase 30 anos de idade, conforme registro do Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 23. A qual era a idade reconhecida para um homem tornar-se ministro oficial à luz do Velho Testamento, baseado no livro de Números, no capítulo 4, versículo 3. Queridos, então, se ele completou 30 anos no outono, ele nasceu no outono 30 anos antes, né, daquela data ali, compreende? Outro fator interessante é que no tempo do seu nascimento, seus pais terrenos, José e Maria, eles precisavam se deslocar para o recenseamento. Nós podemos ver isso lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo de 1 a 5. Então, perceba que não existe registro na história que indique que o recenseamento seria na metade do inverno, mas seria ali no outono. A lógica, amados, é que o recenseamento se deu de fato no outono, porque era o final da colheita deles naquela época. E foi também o período da festa dos tabernáculos em Jerusalém, o que muito explica porque José e Maria não acharam lugar nas hospedarias. Recenseamento, festa dos tabernáculos, muita gente em Jerusalém. A quantidade de pessoas ali era imensa naquela cidade, né? Além do recenseamento, a festa, então, essa festa dos tabernáculos, se você estudar e compreender, ela só se dava no outono. Então, veja aí, através de pesquisas, relação do clima da época, a história, a arqueologia, a data dessas festas, então prova-se o mês de abril sendo o nascimento, o mês do nascimento de Jesus Cristo. Então, por que o Natal foi colocado então no dia 25 de dezembro? Sendo que essa data sequer era cogitada até o final do 2º século depois de Cristo. Bem, os historiadores não têm uma resposta certa, mas acreditam que a escolha do dia 25 de dezembro foi parte de uma estratégia da Igreja Romana de enaltecer ou enfraquecer comemorações pagãs que aconteciam nessa data.
Uma dessas comemorações pagãs era conhecida como Dies Natalis Solis Invicti, que era realizada pelo Sol Invicto. Era o dia do nascimento do Sol, considerado um deus para o romano, né? O deus Sol. Como os costumes pagãos estavam sendo cristianizados naquela época em Roma, então gerou uma confusão, porque muitos estavam sendo cristianizados naquela época, aí pensavam que Jesus então seria o deus Sol. Nasceu o deus Sol. Com o tempo, essa festa associou-se com Mitra. Quem é Mitra? Um deus persa que era cultuado nas terras romanas. Então já começou ali do nascimento do deus Sol, passou para outra divindade chamada Mitra, outra comemoração que ocorria próximo de 25 de dezembro. E uma terceira comemoração, naquela data ali, 25 de dezembro, era a Saturnália. Que era a Saturnália? Uma festa em homenagem ao deus Saturno. Tá dando para ligar aí uma coisa da outra? Daí alguns dos nossos costumes natalinos foram influenciados por essas festas pagãs romanas em 3 deuses pagãos. Daí Tertuliano já mencionava que a troca de presentes era muito frequente na comemoração da Saturnália. Então a troca de presente veio daí, né? Tertuliano ele foi um prolífico autor das primeiras fases do cristianismo. Ele nasceu em Cartago, na província romana da África proconsular. Ele foi o primeiro autor cristão a produzir uma obra literária em latim. Foi Tertuliano. Ele também foi um notável apologista cristão, né? Um polemista contra a heresia. Ele combatia veementemente as heresias de sua época. Porém, queridos, não há nada de errado em dar ou receber presentes, em troca de presentes, né? Como veio aí a prática da festa pagã Saturnália, né? Não que tenha se originado daí, mas essa prática era comum entre os hebreus, os israelitas. Os israelitas costumavam dar presentes em tempos de celebração. A gente pode observar isso no livro de Esther, no capítulo 9, versículo 22, onde houve troca de presentes aí. A Bíblia registra. Se formos um pouco mais atentos, observe o que o próprio Jesus recebeu dos magos do Oriente. Isso está registrado em Mateus, no capítulo 2, versículo 11. Jesus recebeu 3 presentes dos reis magos. Pois bem, sendo assim, os historiadores alegam então que colocar o Natal no dia 25 de dezembro era uma forma de esvaziar as festividades pagãs e garantir mais fiéis ao cristianismo, que estava crescendo demais naquela época. O argumento retórico era basicamente mostrar que uma pessoa não estava celebrando Mitra, ou não estava celebrando o Deus Sol, ou não estava participando dos festejos da Saturnália, né? O argumento é que eles estavam sim comemorando o nascimento do Messias, o verbo que se fez carne, veio habitar entre nós, cheio de graça e formosura. Assim, é muito provável que, gradativamente, durante os séculos III e o século IV, a comemoração natalina de 25 de dezembro popularizou-se ao ponto de o Papa Júlio I ter anunciado que o nascimento de Cristo seria, de fato, comemorado nessa data a partir daquele momento, mas que não teria sido propriamente dita essa data aí, mas que iria ser comemorada nela. O anúncio do Papa supostamente foi realizado no ano de 350 depois de Cristo. Primeiro registro escrito que mostra que o Natal, nessa data, era comemorado no dia 25 de dezembro. O anúncio do Papa foi realizado e a maioria das pessoas de imediato aceitaram, então foi se encaixando
na sociedade. Então o Natal se tornou uma época cheia de mensagens, de sons, de momentos agradáveis, sabores únicos, símbolos natalinos como a árvore enfeitada, a guirlanda, né, as próprias canções de Natal, né, estão presentes em cada canto, reforçando tradições, costumes antigos. Nós vamos falar em detalhes sobre cada questão dessa daí, né? Cada símbolo do Natal, como surgiu, qual o significado disso. Mas, para nós, qual é mesmo o verdadeiro significado do Natal para os cristãos evangélicos? Não é essencial, querido, saber o dia exato em que Jesus nasceu. Sabemos o período em que ele nasceu. Porém, o mais importante disso tudo é por que ele nasceu? Por que o Messias veio ao mundo? Isso é que é interessante. O Natal pode ser uma estação de grande alegria, mas também de grande reflexão. Entender essas coisas. É um tempo em que Deus mostra o seu grande amor pelo seu povo através do nascimento do seu filho. E todo aquele acontecimento em volta do nascimento. Pode ser um momento de cura, o Natal. Pode ser um momento de forças renovadas, mudanças, recomeços, restaurações, perdão, comunhão. Pode ser muita coisa de valor, além de presentes. O Natal é quando celebramos o nascimento de Cristo. Vivemos este acontecido entre nós, o que ele significou, a importância do nascimento do Messias para o mundo inteiro. Isso é Natal. Entender isso, compreender isso, buscar significado para isso. Deus enviou seu Filho Jesus ao mundo e o seu nascimento trouxe muita alegria e trouxe salvação para o povo. Os pastores de Belém, os 3 reis magos, os anjos compartilharam essa emoção de conhecer o Salvador. Eles sabiam que este não era um bebê comum. Os profetas haviam falado sobre ele centenas de anos antes, que iria nascer esse rebento, iria nascer um que ia apacentar o povo, iria vir o Messias para libertar o povo da escravidão, do pecado. A estrela de Belém foi enviada apenas para marcar o caminho para aqueles que estavam procurando por essa criança que era especial, que ia dividir os tempos. Os evangelistas, Lucas, no capítulo 2, versículo 10, 14, ele descreve os eventos que seguiram estes acontecimentos magníficos. E se a gente for ler o evangelista Lucas no capítulo 2, ele diz assim: e o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Que registro lindo, magnífico que Lucas deixou aí para nós. Por que então celebrar o Natal? Porque Deus enviou seu Filho para esse mundo. Ele nos enviou Jesus para que um dia ele crescesse e se tornasse parte mais importante da história da humanidade, a parte mais importante das nossas vidas. Sua vida, em verdade, trouxe amor, trouxe salvação, esperança para todos nós. Sem Jesus, morreríamos em nossos delitos e pecados. Com Jesus, nós temos a salvação pela graça, favor inefável de Deus. Isso é Natal. Jesus nasceu para pagar o preço exigido por Deus para que pudéssemos ser perdoados. A Bíblia diz que todos pecaram e separados foram da glória de Deus. Jesus veio consertar isso. Todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Fazemos coisas que não agradam a Deus. Através do pecado de Adão e Eva, todos nós herdamos essa natureza que tem inclinação para o mal. Nós temos tendência para falhar, para errar, para maquinar o mal. Jesus veio consertar isso.
Precisamos entender que Ele está no controle hoje e Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Jesus veio para que pudéssemos não morrer na cruz pelos pecados, mas morrer em nosso lugar na cruz. Se acreditarmos que Jesus morreu em nosso lugar, podemos pedir que Ele venha e limpe o nosso coração e nos perdoe, e aí Ele o fará. Isso depende da nossa entrega e da nossa fé. Se confessarmos os nossos pecados, queridos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, conforme está registrado em 1 João 1, versículo 9. Queridos, nós podemos realmente ser felizes no Natal, não importa o que aconteça. Podemos saber que somos os seus filhos, nós nos tornamos filhos de Deus por causa da graça de Deus sobre Jesus. Olhe para o Natal de uma maneira nova, de uma maneira de entendimento. Olhe para o Natal como uma oportunidade de salvação. Este é o ano para convidar Jesus para o seu coração. Você então terá de fato um feliz Natal. A alegria e a paz que você receberá vai durar o ano inteiro. Se você de fato deixar Jesus tomar conta da sua vida, dura a vida inteira. O verdadeiro sentido do Natal é este: Deus se tornou homem para pagar o preço da salvação ao mundo inteiro. Todo aquele que nele crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. O sentido do Natal não é receber presentes, nem fartar-se com grandes banquetes, mas viver o significado do porquê Jesus veio ao mundo. Então, queridos, é correto comemorar o Natal? Alguns movimentos não acham correto comemorá-lo. Atualmente é crescente o número de cristãos que têm questionado se é correto ou não comemorar o nascimento de Jesus. O Natal, queridos, é o nascimento do Messias. É quando Deus se fez homem para nos salvar. Os anjos comemoram, os pastores comemoraram, os reis magos comemoraram, vindo de uma terra longínqua, trouxeram presentes para o Salvador. Foi uma grande comemoração. E hoje, podemos comemorar? Claro, este é o evento mais esperado da história da humanidade. Todos os profetas da Bíblia falaram sobre esse dia, o dia do nascimento do Messias. O próprio Jesus afirmou isso em João 5, versículo 39. Olha o que ele diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e não são elas que de mim testificam? Portanto, queridos, não perca a oportunidade de falar do amor de Deus, pois esse é o verdadeiro sentido do Natal. Esse é o Natal bíblico, falar por que Jesus veio, por que Ele é o Messias enviado de Deus. A importância e o significado disso tudo. O Natal fala sobre a divindade do Salvador. O humilde nascimento de Jesus Cristo nunca teve um objetivo a não de salvar a humanidade, de libertar esse mundo do pecado. Eu não creio que alguém possa imaginar o significado de Deus ter nascido em uma manjedoura, da forma simples, mas ser o grande rei do universo. Como se explica o Todo-Poderoso se tornar uma pequena criança? Nossas mentes não podem entender como o Eterno pode se fazer homem, nascer de uma virgem pelo Espírito Santo. Isso é estrondoso, um milagre, o maior milagre de todos. Ninguém pode explicar como Deus se tornou um bebê. Isso é realmente maravilhoso. No entanto, Ele se fez como um de nós, sem abandonar a sua natureza divina. Ele era 100% homem, mas também era 100% Deus. Ele nasceu em nosso mundo como um bebezinho. Imagine quão maravilhoso foi esse momento, esse nascimento. O Verbo se fez carne e veio habitar entre nós, cheio de graça e formosura. Jesus era totalmente humano, com todas as necessidades, emoções que são comuns a todos nós. No entanto, Ele também era totalmente Deus. Natal significa que Jesus é Deus, 100% homem, 100% Deus. O Verbo se fez carne. Nesses 2000 anos de história tem crescido o debate sobre o que Jesus realmente é.
Cristãos céticos oferecem várias explicações. Alguns dirão que Jesus é um dos muitos deuses, ou um ser criado, ou um anjo, ou um bom profeta, um professor da Bíblia, ou uma mente brilhante. Muitos acham tantas coisas e assim por diante. O fio comum de todas essas teorias é que eles fazem Jesus menor do que Deus, mas a evidência da Bíblia é avassaladora de que este filho na manjedoura é a própria encarnação do Deus vivo, o verbo que se fez carne, veio habitar entre nós para nos dar a salvação. A maior conquista do universo não foi o homem ter pisado na lua, caso de fato isso tenha ocorrido, mas a maior conquista do universo foi sim Deus pisar na terra dos humanos. Uma passagem particular escrita pelo apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 1, versículos de 15 a 16, capta a essência da natureza divina em Jesus. Sublinha as verdades que tornam o Natal verdadeiramente maravilhoso. Olha o que Paulo diz em Colossenses: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Queridos, Paulo estava escrevendo aos cristãos que estavam em Colossos. A cidade sofria a influência do que veio a ser conhecido como o gnosticismo. Seus adeptos se imaginavam os únicos que tinham acesso à verdade e acreditavam nessas complexibilidades de que Jesus não era o Cristo. Em outras coisas, eles ensinavam o dualismo filosófico. O que é isso? É a ideia de que a matéria é má e o espírito é bom. Eles acreditavam que porque Deus é espírito, ele era bom, mas ele nunca poderia se tornar matéria, senão ele seria mau. Isso era o que os gnósticos estavam ensinando na igreja de Colossos. Aí Paulo disse isso: o Deus Jesus é a imagem do Deus invisível, onde todos os tronos, dominações, potestades estão embaixo dos seus pés. Eles acreditavam nisso, mas Paulo vencia-os com a verdade. Portanto, eles também concluíram que Deus não poderia ser o criador do universo físico, porque se Deus se fizesse matéria, ele seria responsável pelo mal. E isso inculcava a mente dos crentes daquela época, e inculca a mente dos crentes hoje também, que não leem na Bíblia, não estudam, não confiam na palavra de Deus. Eles ensinaram que Deus nunca poderia se tornar um homem, porque como homem ele teria que habitar em um corpo feito da matéria do mal. Entenderam? Aí isso inculcava o pessoal. Esses pré-gnósticos explicaram a encarnação dizendo que Jesus era um bom anjo, cujo corpo era apenas uma ilusão, que não era real. Esse tipo de ensino e outros semelhantes a esses permearam as congregações do primeiro século, né? Surgiu aí muito debate. Muitas das epístolas do Novo Testamento foram especificamente escritas para refutar essas ideias pregnósticas, antibíblicas, diabólicas, que atrapalharam a verdade naquela vez. De fato, o apóstolo João, ele atacou o fundamento do ensinamento gnóstico quando ele escreveu lá em 1 João 4,2, ele diz: nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Está dando para entender? Quem nega que Jesus não veio em carne não é espírito de Deus, é espírito maligno. O apóstolo Paulo, ele refutou a mesma heresia quando ele escreveu em Colossenses 1,16. Ele disse: porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Paulo afirmou especificamente que Jesus é Deus, é o Criador de tudo, e não há como duvidar disso. Então, queridos, esse Natal é Deus conosco, o verbo que se fez carne, de fato, Deus no nosso meio.
Deus no meio do seu povo, o verbo que veio habitar entre nós, cheio de graça e formosura. Isso é Natal, a vinda de Cristo, de Deus na terra. Veja como é séria e forte essa comemoração, espiritualmente falando. Veja como o Natal tem uma importância muito grande para nós, porém, como já dissemos, essa comemoração foi colocada por um papa numa data pagã. Sendo assim, foi introduzido nessas comemorações vários símbolos, artefatos que não são bíblicos. No nosso segundo vídeo, nós vamos falar sobre todos os símbolos e artefatos que são usados no período natalino. Então, vamos entender, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus dentro das festividades natalinas. É o assunto do nosso próximo vídeo. Se inscreva no canal, acione o sininho para você não perder a continuação desse estudo, ok? E aí, tá gostando? Tá aprendendo mais alguma coisa sobre a palavra de Deus? É assim o nosso intento e nós temos um novo encontro no próximo vídeo desse estudo, ok? Eu lhe aguardo lá então. Deus te abençoe.